Fala pessoal, Lucas Salamone aqui, advogado, diretor jurídico, mentor de dezenas de alunos, advogados e advogadas, principalmente advogadas, que desejam ter a sua liberdade com a advocacia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância da mentoria, não da minha mentoria, mas de qualquer mentoria. Por quê? Porque eu recebi, e aí eu não tenho editor ainda, que meu editor era de outro estado, e eu acabei, ele acabou tendo que fazer uns cursos e não consegue fazer edição. Então sempre será assim, tá? Até eu arrumar outro editor. Não vou conseguir colocar a pergunta aqui, mas eu tive duas perguntas hoje de manhã, de duas advogadas. Uma falou que parece que mora fora e não consegue... Não sei se não consegue, tá? Mas ela perguntou o segredo de ganhar dinheiro na advocacia. E a outra me perguntou se tem dicas ou projetos meus para advogados iniciantes. E aí isso me causou uma lembrança, me trouxe uma lembrança de quando eu comecei. Graças a Deus, quando eu comecei, eu sempre estive exposto a muito material, não gratuito, mas de livros, né? Você acaba comprando, mas materiais mais baratos, de vendas e conteúdo e tudo mais. Eu já tive serviços de marketing digital, então sempre estive exposto a esse tipo de material, de mentorias e tudo mais. Então, quando eu estava lá no início da advocacia, eu fiz um curso, nem advogado eu era ainda, mas eu fiz um curso de como faturar 10 mil por mês com advocacia criminal. 10 mil por mês. E quando você está começando, eu acho que esse curso custou uns 1.200, 1.400 reais na época. Na época, se a gente fosse comparar hoje, seriam uns 2.500, tá? O curso. O que acontece? Muita gente falou, até minha mulher na época falou assim, não faz isso, não faz isso, porque ela não entendia a necessidade. Mas você vê, hoje eu aplico aquele conhecimento, claro que avançou muito, mas aquele conhecimento para faturar no meu escritório, nas minhas mentorias para ajudar os meus alunos, e tudo isso graças àquela mentoria de R$ 1.200 na época, que era uma introdução ao mercado digital para advogados na área criminal. Qual é a importância de um mentor na nossa vida? O mentor, ele já passou pelo caminho que você está pretendendo passar, que é diferente de uma pós-graduação. A pós-graduação, muitas vezes você vai fazer uma pós em penal, mas você nem tem cliente penal. E aí você vai estudar, por exemplo, sobre a teoria... deixa eu ver quer ver uma que eu não domino? Execução penal, não falo de teoria. Execução penal. E aí você começa a falar sobre somas, determinações de pena, retificação de pena, quando você tem que fazer, por exemplo, uma atuação em grau recursal na fase de execução. Cara, não dá, é muito chato de aprender. E não dá pra você aprender isso numa pós-graduação, gente. Não tem como. Não tem como, você tem que aprender sozinho na prática. Você vai aprender lá sobre teoria, sobre práticas e tudo mais, só que por alguém que está falando com você. Você não está nem com o caso na mão. A mentoria é diferente, porque a mentoria você vai aprender a captar aquele cliente, você vai trabalhar em casos específicos, pode até ser criado pelo mentor, mas ele vai explicar para você do jeito que ele conseguiu solucionar aquele problema, ele vai explicar para você quais foram os erros dele. Então por que eu gasto hoje 30 mil em mentoria, aí eu faço outro curso 10 mil, 5 mil? Porque eu quero passar pela experiência de não errar do jeito que aquele mentor errou. Faz sentido? Eu acho que isso vale muito a pena. Com certeza, isso vale muito a pena.
Toda mentoria nada mais é do que encurtar o caminho. E quando eu vejo gente falando de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu vejo que isso é uma perda de tempo em potência. Perda de potência, de virilidade. Principalmente quem é homem, que tem que sustentar uma casa, que tem que correr atrás, que tem que nos próximos 5 anos mudar de vida da família, tem 3 filhos, 2 filhos, cachorro, gato, casa, aluguel, carro podre, cai nos pedaços, não tem nem carro, anda de metrô, a mulher pedindo para pagar uma conta, aí tem que dividir conta com a mulher. O cara quer ser provedor, é advogado e ainda tá naquela de, pô, será que eu faço um mestrado? Será que eu vou fazer um doutorado? Será que eu faço mais 5 pós? Adivinha por que eu tô falando isso? Porque eu fui o trouxa que fiz um monte de pós. Tenho pós em processo penal, em direito penal, em execução penal, em processo civil. Devo ter mais aí, que eu não vou lembrar agora. Devo ter mais pós. Nenhuma dessas pós serviu para alguma coisa para mim, de estudo, de aprendizado. A pós que me serviu para ganhar dinheiro foi a pós da PUC. Porque familiares, e isso já aconteceu mais de 6 vezes, pessoas decidiram me contratar porque viram no Instagram que eu tenho lá, fiz, né? Ah, lá, ele estuda na PUC. Mas isso, trazer conhecimento, e eu não fiquei rico por causa disso, não ganhei dinheiro por causa disso, a PUC não me deu nada, nada. É isso, é um status. Mas já que é status, pega um curso gratuito em Harvard, faz e coloca na sua bio do Insta. Pô, estudei em Harvard, não deixa de ser verdade. Entendeu? Compra uma blusa, tira uma foto com a blusa de Harvard. Então, tem muita métrica que é de vaidade. E essa métrica do estudo em pós-graduação e mestrado, no meu ponto de vista, é de vaidade. E nos próximos anos, até estava conversando em casa esses dias, nos próximos anos eu vejo o mercado jurídico caindo. Caindo na questão de o advogado que não se especializar em inteligência artificial, não se especializar em cortar custos humanos ou não especializar pessoas para cuidar de recursos de inteligência artificial, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Porque o advogado hoje que não está no Instagram, não está no Google Ads, Facebook Ads, ele não é advogado. Não é. Ele passa vergonha. Quantas vezes eu fui para audiência de custódia, encontrei advogado de 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, advogada velha, que não ganha o que eu ganho. Na época já não ganhava, imagina hoje. Na época já não ganhava, e eu com 2 anos de advocacia. Por quê? Porque eu entendi desde o começo que a onda é o marketing digital. A onda é o Google Ads, é o Facebook Ads. Não tem segredo, respondendo a moça do Insta, não tem segredo. Não existe segredo. Existem ondas. Taleb falava que existem algumas ondas e você tem que surfar nelas. Então, existiu uma onda de venda de curso, uma época, que eu não surfei. Não surfei por medo, porque eu tinha um sócio bosta. Não surfei. Existe uma onda agora do marketing digital. E existe, e eu acredito que sempre vai existir, porque sempre existiu, a onda da mentoria. Porque o que eu passei, e é coisa pra caramba, nenhum professorzinho que quer ser grandão de faculdade passou. Nenhum. A experiência de você ter sido policial, você virar advogado, você quase ser preso junto com seu cliente ali, injustamente, lógico, ou quase ser morto com o cliente, estando ali junto na hora, no momento da prisão ali, junto com o cliente, eu duvido qual professor passou isso aí. E se passou, são poucos. Se passou, são poucos. Um dia eu conto essa história. Então, mentoria é você encurtar espaço, é você encurtar tempo. Quando vocês
analisarem que eu tô entrando assim nesse túnel aqui, aí eu até tiro o óculos e tal, é porque eu tô vindo na academia, tá? E aí eu treino aqui no shopping, aí eu tenho que abaixar e pegar aqui a paradinha. Então, encurtar tempo. Para você é importante encurtar 10 anos? Para mim foi. E se você não fizer isso, quando você descobrir que o marketing digital é bom para você, o custo diário, que hoje o mínimo, no meu ponto de vista, é 150, quando você descobrir, o custo mínimo vai ser o que eu pago hoje, 650. 650 para quem está começando é impossível. Impossível. A não ser que você venha de uma família com muito dinheiro, que quer investir, ou que você tenha um culhão, igual eu tive, um culhão, mas isso aí eu sei que são pouquíssimos que tem culhão de pegar e falar assim, não, eu vou vender meu carro para poder apostar na minha carreira. Isso vale a pena, eu vou apostar em mim. São poucos. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Mas são poucos. E você não precisa fazer isso. Porque eu tô aqui pra... Eu já me ferrei por você. Então você ter uma mentoria, você ter um mentor, significa que você aceita que você não é o dono do mundo, que você não sabe de tudo e que você entende que outra pessoa já se lascou muito por você. Tenha um mentor. Se não for o Lucas Salamone, diretor com 28 anos, uma empresa de mais de 1.200.000, faturando mais de 1 milhão por ano. Se não for isso o seu intuito, siga outro mentor. Se não for eu. Mas siga um mentor. Tem alguém que encurte os seus passos. Seja no direito, seja na área familiar, seja na área fitness. Você vai contratar, por exemplo, eu quero ficar forte. Você vai ficar fazendo sozinho. Você vai ficar forte, possivelmente. Mas vai demorar muito tempo. Você pode encurtar aqueles 3 anos em 1. Em dois meses. Ontem eu estava ouvindo um audiobook e eu tive um insight que eu já tinha tido isso um pouquinho num curso anterior, mas ontem eu tive outro insight. Possivelmente eu vou faturar muito dinheiro com isso. Então, leva a sério o que eu estou falando. Esse foi o passo que eu segui. E se tivesse um erro para falar para vocês não cometerem, seria... Eu me arrependo de não ter comprado mais cursos, de não ter faturado mais com os erros dos outros. E olha que eu já gastei milhares com cursos e mentorias. Valeu, pessoal. Até a próxima.